Olá, meus queridos, salve, salve, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo reine a cada dia em vossos corações. Estarei hoje meditando em mais um texto da Palavra de Deus e gostaria que você participasse comigo nesse texto até o fim desse vídeo, pois a Palavra de Deus ela sempre fala aos nossos corações e a mensagem de hoje ela é muito poderosa. Nós vamos falar sobre um rei que realmente foi grande e poderoso, entre aspas, mas no seu tempo ele foi, porque nós sabemos que o rei mais poderoso que já existiu em todo o mundo foi o Rei Jesus. Mas antes de ler o texto, eu gostaria de pedir você para fazer parte aí do meu trabalho, se inscrevendo aí neste canal, deixando aí o seu joinha e compartilhando também com outros para que eles possam conhecer esse canal. Tá certo? Vamos ao texto que diz assim, Daniel 3, versículo 6, que diz assim: E qualquer que se não prostrar e não adorar a estátua será lançado na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. Apenas este versículo. Essa mensagem se encontra realmente no Velho Testamento, no livro do profeta Daniel, no capítulo 3. É uma mensagem realmente muito poderosa. Poderia passar muito tempo aqui, mas para não ficar muito extensa a mensagem, eu vou procurar reduzir o mínimo possível, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar ao seu coração. Esse texto realmente fala de um grande rei, conhecido na época como o rei Nabucodonosor. E quem foi o rei Nabucodonosor? Foi um dos reis mais poderosos do Império Babilônico. Esse rei, na verdade, ele conquistou a Judá e destruiu Jerusalém. E governou Jerusalém durante 40 anos. E esse rei, realmente, por ter sido um grande e poderoso rei, ele realmente aproveitava da situação, era considerado como um rei muito prepotente. E daí, então, ele abusava do poder que tinha. E sem saber ele, que todo o poder que ele tinha, e durante todo o seu reinado, era Deus que estava realmente permitindo que ele realmente fosse quem ele era. Em outros textos, em outras mensagens, ele não reconhecendo Deus como Deus, e não sabendo de tudo aquilo que ele tinha e tudo aquilo que ele fazia, era porque existia alguém maior do que ele que estava dirigindo seus caminhos, e ele não reconhecendo isso, não dava glórias a Deus, e não mostrava que era humilde. Em outros textos desse mesmo capítulo de Daniel, Deus fez com que ele realmente caísse em terra, fazendo com que ele se tornasse o menor possível, fazendo com que a sua habitação fosse entre até os animais. Mas não é sobre esse texto que eu quero falar agora. Eu quero falar sobre a estátua de ouro que esse homem fez. Ele levantou uma estátua realmente muito grande e queria que todas as pessoas do mundo inteiro viessem para prostrar, para adorar a estátua que ele levantou. Mas, na verdade, ele quis desafiar a uma interpretação anterior que Daniel já tinha feito, falando realmente que o império dele seria realmente destruído. E apenas a cabeça seria de ouro, as outras partes seriam de metais. E ele realmente, para contrariar a interpretação de Daniel, também em outro texto, ele resolveu construir essa estátua totalmente de ouro. Mas sem saber ele que tudo que o profeta Daniel já teria profetizado aconteceria no seu reinado. E aqui nós vimos que durante toda aquele monumento realmente aos olhos esplendoroso e lindo, e ele tinha ordenado aos seus mensageiros, ao arauto do rei, que eram os seus mensageiros, para convidar todas as pessoas. No momento em que todos os instrumentistas começassem a tocar os instrumentos, todas as pessoas deveriam estar ali para adorar a ele. Porque ele era rei. E palavra de rei não voltaria atrás. E ele disse no seu decreto que qualquer que não prostrasse perante a imagem que ele levantou, receberia um castigo por isso. E qual era esse castigo? O castigo seria que aquele que não adorasse a sua imagem seria lançado imediatamente dentro da fornalha de fogo ardente. Olha que situação difícil para aquelas pessoas. Olha realmente que prepotência, que arrogância daquele rei conhecido como Nabucodonosor. Mas naquela época, ele também já teria constituído para trabalhar no seu reinado Daniel
e outros amigos de Daniel, que estavam nas províncias de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses homens estavam lá nas províncias e eles também foram chamados para adorar. Mas será que esses homens de Deus deveriam realmente se render a um ídolo? Porque se eles fizessem isso, eles estariam realmente indo contra a vontade de Deus. E o que acontece com pessoas que andam contra a vontade de Deus ou que não obedecem os mandamentos de Deus? Serão punidos por Deus. Seria muito mais fácil para eles honrarem a Deus e desonrarem ao decreto de Nabucodonosor, prostrando aquela imagem, e eles seriam felizes, do que desonrar a Deus e prostrar diante da imagem. Aí realmente qual seria a situação deles? Se vocês lessem todo o texto, mas eu não vou ler e vou apenas explicar, e vocês conhecem o texto, sabe que aqueles homens não prostraram. E chegaram então alguns caldeus, alguns homens que serviram ao rei, mas Senhor, por acaso o seu decreto não está valendo absolutamente mais nada? Estou apenas parafraseando o texto, dizendo mais ou menos isso. Mas Senhor, mas o que está acontecendo? Olha, porque existem alguns homens hebreus que o Senhor constituiu na sua província para trabalhar, mas eles não estão aqui. Todas as pessoas que foram convidadas estão aqui. Os instrumentos foram tocados, mas eles não estão aqui. O rei Nabucodonosor deve ter pensado, talvez eles não tivessem recebido o recado, talvez eles estão preocupados com algo, com serviços. Manda chamar de novo esses homens até aqui, que eu quero conversar com eles. E trouxeram eles, Sadraque, Mesaque e Abednego. Não sabemos onde Daniel estava, a Bíblia não fala, mas ele já, em outra ocasião, ele já mostrou que ele era Deus que lhe serviria, que ele honrava a Deus quando realmente foram colocados alimentos que não era da vontade de Deus para que eles comessem, e eles não comeram. Então trouxeram esses homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, e então o rei chegou diante dele e diz, olha, era de propósito? Por acaso vocês não estão adorando, é de propósito? O que está acontecendo? Porque eu vou mandar novamente os instrumentos tocarem. E se vocês não prostrarem diante da minha imagem, não adorarem a imagem que eu fiz, vocês serão lançados na fornalha de fogo ardente. Que situação terrível! Qual seria então a situação deles? Antes de falar, eu paro para pensar. Meus queridos, sabemos que realmente não é fácil quando somos confrontados diante de situações que muitas vezes temos que obedecer a Deus ou obedecer aos homens. Qual será realmente a nossa atitude diante de situações como essa? Adorar a Deus? Honrar a Deus? Ou desobedecer a Deus e obedecer aos homens e realmente não cumprir com aquilo que Deus diz? Aqueles homens foram confrontados, mas eles preferiram ser lançados na fornalha de fogo ardente do que ser honrado, do que honrar a Nabucodonosor e prostrar ante aquela imagem, porque eles estariam realmente desobedecendo a Deus. A Bíblia diz, olha Senhor, nós não vamos prostrar diante dessa imagem. Nós não vamos. Então Nabucodonosor disse, mas qual é o rei, qual é o Deus que pode salvar vocês? Eles disseram, olha, não necessitamos nós de responder sobre esse negócio. O Deus a quem servimos há de nos livrar. Oh Deus, querido, aleluia. Vimos, irmãos, que eles estavam tão confiantes. Isso é confiança em Deus. Isso é propósito com Deus. Saber de que não adianta a situação em que eles viessem enfrentar, mas ainda que eles viessem ter que morrer, por Deus eles morreriam. Paremos e pensemos. Será que eu e você seríamos capazes de fazer isso? Se chegasse alguém, algumas pessoas, alguns homens poderosos, colocassem arma na nossa cabeça e dissessem, olha, a quem vocês devem obedecer agora? Ao seu Deus ou à minha palavra? É uma situação difícil. Mas o crente que é fiel, o crente que conhece a Deus, ele realmente, não importa em que situação ele é confrontado, ele vai obedecer a Deus. Porque ele sabe que no momento certo, Deus vai lhe dar a vitória. E foi assim que aconteceu. Aqueles homens foram lançados dentro da fornalha de fogo ardente. Diz a Bíblia que eles foram lançados com todas as suas roupas. E os homens, os soldados que lançaram na fornalha de fogo, a fornalha era aquecida, foi aquecida 7 vezes mais. E aquelas pessoas que jogaram eles foram queimados só pelo vapor que jogou. Então vocês poderiam imaginar, então aqueles homens chegaram lá no fundo completamente torrados. Essa seria a ideia. Mas acontece que no momento em que eles foram lançados, anjos já estavam com eles nos braços para deixar até embaixo. E eles passaram ali, dentro daquela fornalha de fogo ardente, e nada aconteceu.
Diz a Bíblia que nem um fio de cabelo das suas cabeças foram queimados. Estavam completamente ilesos. E quando o rei ali, na sua cadeira, na sua poltrona, esplêndida, que quando ele consegue olhar para dentro, ele se assusta e olha, mas eu vejo ali, não foram lançados 3 homens, eu vejo ali 4. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos Deuses. Oh, aleluia! Sabe quem estava ali com eles, meus queridos? Cristo Jesus estava ali presente com eles, andando com eles, protegendo eles, porque a palavra de Deus diz que aqueles que andam com o Senhor, eles serão protegidos, serão guardados. Isso é crer, é confiar no Deus Todo-Poderoso. Porque aqueles que confiam realmente em Deus, no Senhor, serão realmente como um monte de Sião. Eles vão permanecer firmes, não vão se abalar. Deus poderia realmente ter livrado antes de cair lá dentro da fornalha. Minha filha está querendo aparecer no vídeo. Mas Deus preferiu mostrar quem Ele é, para realmente livrá-los lá dentro da fornalha. Espera, minha filha, espera, não pode aparecer, você está sem camiseta. Desculpa aí, gente. É isso, gente, que eu quero mostrar para vocês. É isso que eu quero que vocês a cada vez continuem confiando no Senhor. Porque sem Ele não somos nada e não somos ninguém. Vimos que o Deus Todo-Poderoso, que aqueles homens serviram, Sadraque, Mesaque e Abednego, é o mesmo Deus que eu e você pode servir. E não importa qual situação você possa vir a ser confrontado pelo mundo, Deus está contigo. Ele há de livrar e te dar o escape e te dar a vitória. Porque se até hoje Ele te livrou e te sustentou, é porque Ele é Deus e continuará te dando vitória. Apenas confie e permaneça firme. Essa é a minha palavra de hoje. E que o Senhor possa aplicar em nossos corações a cada dia. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Aqueles homens saíram de lá, ilesos. E só para resumir e finalizar. E o rei Nabucodonosor realmente reconheceu que aqueles homens, serviam a um Deus que era um Deus de poder. E é o mesmo Deus que nós servimos. O Deus de Sadraque, Mesaque, Abednego, o Deus de Abraão, o Deus de Jacó. O nosso Deus, que guarda-nos a cada dia. Muito obrigado, que Deus abençoe.